Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast SA. Novamente aqui eu e Joaquim, hoje nesse bate-papo com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que você vai assistir ou ouvir esse podcast. Aproveitar e deixar um recadinho para vocês. Você que está assistindo aí no YouTube, que você se inscreva no nosso canal para que essa mensagem chegue para mais pessoas e também para que você seja notificado toda vez que sair um novo episódio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E você que está nos ouvindo no Spotify, também siga a nossa playlist aí para você estar sempre antenado com o que está acontecendo aqui no Corretor SA. Hoje, mais um bate-papo muito legal. A gente fica muito feliz toda vez que a gente traz aqui uma nova iniciativa, que não é tão nova assim, vocês vão saber, né? Um pouquinho mais de 2 anos, vai completar 3 anos agora. Mas nós estamos hoje aqui com o Vitor e com o Gustavo, da Sami, né? Uma operadora que já está um pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, na verdade, né, Vitor? Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje, batendo papo com a nossa audiência aí, os corretores ou pessoas que gostam do nosso mercado, estão estudando o nosso mercado. Sejam bem-vindos. Super prazer, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, valeu. Muito bom. E a gente sempre começa aqui o bate-papo, Vitor e Gustavo, pedindo para vocês falarem um pouquinho de como que vocês chegaram até aqui, né? O Vitor, eu sei que é médico, é um dos fundadores, ou fundador da Sami. O Gustavo, diretor comercial, recente como diretor comercial, né? Mas eu gostaria de saber como que surgiu a Sami, né? Da onde que veio, como que vocês chegaram até aqui? Perfeito, eu começo aí, você vai complementando, Gustavo. Primeiro, de novo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Acho que plano de saúde é uma coisa que não tem dúvida que é um dos maiores desejos do brasileiro, né? Quando a gente olha pesquisas, falam que o brasileiro quer casa própria, educação e plano de saúde, né? E dizem, até não vi a pesquisa para confirmar, mas eu vi que na pandemia, plano de saúde foi até em cima de casa própria e educação, dado toda a preocupação das pessoas com a saúde e tal, por causa da pandemia. Então, é um benefício essencial, né? Apesar disso, a gente sabe que, infelizmente, 3 em cada 4 brasileiros não têm plano de saúde, né? 75% dos brasileiros não têm plano. Então, tem uma equação, né? É difícil falar, poxa, mas se todo brasileiro quer, por que não todo brasileiro tem, né? E aí a resposta para a gente está na questão, né, do que o americano chama do affordability, ou do custeio, né? Como é que não dá para pagar, né? Em bom português, o brasileiro que não tem plano, em geral, porque não consegue pagar o plano. Porque o plano é caro. Porque, né, você pegar a média de ticket de plano de saúde no Brasil, está na casa de R$300, salário mínimo aí de R$1.000, R$1.200, a gente está falando que o plano de saúde pode custar 30%, né? A conta não fecha. A conta não fecha. Para a maioria dos brasileiros. É caro. Infelizmente. E a gente sabe que, infelizmente, por mais que o SUS seja muito bom em alguns lugares, o conceito dele seja muito bom, a gente sabe que ele é insuficiente e ninguém quer ficar dependendo, né, do SUS, da sorte de pegar um hospital público bom, ou, né, pegar a sua hora na fila, ou ficar esperando, né? A gente vê pessoas no SUS esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos, por um exame, por uma consulta, sem saber que lugar da fila ele tá, né? Então, assim, não é esse tipo de cuidado, né, que as pessoas querem ter. Então, o plano de saúde, para quem puder pagar, é a opção que eles querem. A questão é, como é que faz para fechar a conta? E nessa provocação é que nasce a Sami, de falar, não, a gente quer criar um plano de saúde que a conta feche, né? Porque mesmo por os 25% dos brasileiros que têm plano, o reajuste a 20%, 30% ao ano é muito caro, né? O Guilherme, meu cofundador e CEO da empresa, ele fala que o plano de saúde no Brasil ele é duplamente exclusivista, né? Ou duplamente exclusivo. Porque ele é exclusivo porque poucos podem ter, só os 25% dos brasileiros, e ele é exclusivo porque ele te exclui do plano a cada 2, 3 anos com os reajustes, né? Porque ninguém aguenta 30% de reajuste 3 anos seguidos, as pessoas mudam de plano, pegam um plano mais básico, ficam um tempo sem plano. Mesmo grandes empresas, isso foi uma surpresa para nós, quando a gente começou a visitar algumas empresas muito grandes, discutindo, falaram, a gente acha que vai ficar sem plano, porque não dá para ter esse reajuste de 20%, 30% todo ano, né? Eu lembro de falar com o Lércio Consentino, presidente da TOTS, fundador da TOTS, ele falou, a gente mediu na TOTS, o que mais cresce na TOTS é o plano de saúde. Né? Uma empresa de software, basicamente pessoas. Verdade. Apesar de ser um monte de desenvolvedor, que geralmente vai ter um salário alto, o que mais crescia na TOTS era inflação médica, o plano de saúde consumindo. Né? Então, a gente nasce essa preocupação de fazer plano de saúde uma coisa viável para o brasileiro poder comprar. E aí pensar, tá bom, legal, fácil falar, né? A missão é bonita, mas e como é que faz? Né? E aí como é que faz? A gente começou a olhar desenhos pelo mundo e identificou algumas coisas, né? Primeiro, um grande desalinhamento na cadeia de valor.
né? Ou seja, o paciente quer consumir alguma coisa, o médico quer oferecer outras coisas, o hospital quer oferecer outras coisas, e o plano de saúde quer pagar menos dessas coisas possível, né? Então precisava ter um alinhamento maior. E uma das maneiras que a gente buscou esse alinhamento e entendeu que em alguns países esse alinhamento acontece é por causa da figura do médico de família, figura do time de saúde, né? Em que alinha o cuidado da pessoa de maneira integral, alinha a remuneração do médico com um modelo de remuneração que não fica incentivando fazer um monte de coisas necessárias, mas incentive o que é bom para o paciente, o que é bom para o membro, né, como a gente chama nossos clientes. Então, o modelo que fala assim, olha, eu vou cuidar. E eu vou cuidar proativamente. Não vai ser só uma carteirinha que quando ele quiser ele me liga, tá precisando, me liga aí, vai no pronto-socorro que eu pago. Não é isso, né? Eu vou ativamente buscar e procurar as pessoas, porque eu quero prevenir mais barato que remediar, né? Como diz o ditado. Então, esse é um... E aí a gente fala, legal, em 2023 ou em 2020, quando a gente lançou, como é que eu uso tecnologia para fazer essas coisas? Como é que eu uso tecnologia, por exemplo, via telemedicina, né? A gente não contava que com a pandemia ia liberar a telemedicina. Vocês nasceram quase que ali, não, junto com a pandemia. A gente lançou 6 meses depois da pandemia. Caraca. Esse foi um desafio, hein? Deixa eu pegar o gancho e trazer um pouco da minha trajetória também. Eu não era da área de seguros e nem de saúde, apesar de ter familiares que atuam na área da saúde. Eu estava de 2016 a 2020 em fintech, né? Trabalhava na Samap, né? Com adquirência e subadquirência, e estava muito próximo do mercado de adquirência e do mercado de bancos. Meios de pagamento. Meios de pagamento, isso. E aí eu já conheci o Guilherme há algum tempo e via, né, algo muito similar no setor de meios de pagamento e bancos, que era no setor das operadoras da saúde suplementar, do seguro-saúde, que era uma insatisfação muito alta, um nível de reclamação muito alta e um preço que, ao invés de trazer pessoas para o sistema, expulsava pessoas do sistema, né? Então, eu estava começando a conversar com ele sobre isso, falei, putz, olha, cara, tem um potencial aqui, etc. E depois de um tempo, ele falou, cara, a gente vai montar uma operadora de saúde, e isso me brilhou, né? Falei, putz, acho que é algo que eu acredito, é algo que a gente pode fazer diferente, né? E ter uma opção melhor, mais justa, mais acessível, né? Que é o que a gente acredita, né? Em meios de pagamento, a gente falava que você tinha 25% da população brasileira desbancarizada, né? Em saúde, a gente tem 25% da população brasileira que tem plano de saúde. 75% não tem acesso à saúde suplementar, e boa parte de 75% não tem acesso à saúde alguma, né? De alguma maneira, né? Então, é um desafio enorme, né? Que tem muito espaço, e eu me juntei ao time, né? No time de fundadores da SAMI, né, primeiramente como operações, depois na parte de produtos digitais, e agora estou assumindo esse novo desafio na diretoria comercial, que, né, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui junto. Boa. O pessoal mandou algumas perguntas aqui para a gente fazer para vocês, e tem uma que se encaixa, vou antecipar, porque tem uma que se encaixa exatamente nesse contexto aqui. A pergunta é o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Mas basicamente quais foram os principais desafios de vocês no começo do projeto? Deixa eu só confirmar se é exatamente essa pergunta, porque vai de encontro. É isso aí. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no início da empresa? Posso começar? Boa. E aí eu vou conectar com a minha chegada, né? A gente começou a conversar e tal, e essas conversas, né, pra gente vir e juntar para montar a SAMI propriamente, acabam demorando. E aí, em março, eu tomei a decisão, falei, tá bom, vamos fazer parte desse time, vamos criar a SAMI, vamos tirar a ideia do papel, junto, obviamente, com, né, o nosso time que já estava, com outros pessoas do time de fundadores, etc. E vamos começar. Em março, estoura a pandemia. E aí, assim, aquela loucura, né? Putz, vamos para home office, sai da onde a gente está, a gente mal se conhecia. Então, tem um desafio muito grande aqui, que foi como é que a gente constrói e começa algo do zero, todo mundo à distância. Ninguém sabia. Uma coisa é facultativa, você optar por estar à distância alguns dias da semana, outra coisa é obrigatório, a gente não ter contato. Coisas que a gente resolveria facilmente em 5 minutos, virava uma formalidade de abrir uma sala de conversa e tal, né? E aí junta uma outra dificuldade de, putz, a gente não sabe, a grande realidade é essa, a gente não sabia como começar do zero. A gente foi aprendendo a fazer isso. Então essa foi uma outra grande dificuldade. Então a gente passou de março
a novembro, de 2020, no que a gente chama de pré-operacional, né? Construindo toda a infraestrutura, A base. a base de sistemas, de aplicações, de APIs, de tudo que a gente entendia que era toda essa infraestrutura, essa base tecnológica e operacional que ia garantir, né, o bom funcionamento. Né? Mas assim, a gente fala que se você tem muito orgulho de algo que você lançou, é que acho que você demorou tempo demais para lançar. Né? A gente não teve um super orgulho logo em novembro e falou, putz, assim, acho que está no 80%, 70% pronto, vamos lançar e vamos começar a interar com os nossos primeiros clientes. E foi esse processo que é um processo que continua na prática até hoje. Né? É uma companhia e é um mercado muito complexo. Então, a gente está todo dia aprendendo, e esse é um outro ponto de dificuldade, que é como é que a gente estabelece os métodos e as capturas de dados em escala que a gente possa aprender com qualidade e possa proporcionar soluções com qualidade também. E o posicionamento de vocês, quando vocês começaram, vocês entraram pelo pessoa física, vocês foram pelo PME, como foi? A gente adoraria ter pessoa física, mas infelizmente a regulação no Brasil, no momento, em 2020 e no momento atual, infelizmente a gente entende que não permite, ou torna muito, muito, muito difícil para boa parte das operadoras oferecer um plano individual. O plano PML não é fácil, né, mas ele é um pouco, né, um pouco menos difícil, né? Então a gente começou desde o começo no plano PME, inicialmente com boa parte das operadoras a partir de 2 ou 3 vidas, mas já uns 3, 4 meses depois a gente entendeu que existia uma oportunidade no meio uma vida, né, ali no plano, e acho que talvez a gente foi uma das primeiras a vender plano de saúde para uma vida, entendendo que no Brasil você tem 13 milhões de mês, né? E muito nessa linha do desbancarizado da saúde que o Gustavo comentou. Era uma pessoa que ela tinha uma condição financeira, ela tinha um CNPJ, ela ligava para uma operadora e falava assim, eu quero contratar um plano no meu CNPJ. Você precisa ter 2 ou 3 vidas, acho que em alguns operadores eram 5 vidas, né? Sim. Então eu falava assim, então não dava para ele contratar, ele tinha a opção, ele tinha um capital, mas ele não conseguia contratar. Então a gente entendeu que, né, fazia sentido abrir. Isso é uma grande surpresa para a gente, porque ali realmente um crescimento muito grande da Summit, a primeira grande onda de crescimento da Summit, vem do meio uma vida. Acho que até hoje, talvez 60%, 70% dos contratos nossos... Nessa época foi como equipe interna. Como equipe interna, exatamente, né? A gente operou durante praticamente, talvez 1 ano e meio ou 2, com a equipe interna, e aí a gente abriu o corretor, primeiro num piloto há mais ou menos 1 ano, né? E aí há uns 6 meses a gente oficializou que corretor é um canal, né, relevante para nós. E mês passado foi a primeira vez que o corretor representou mais que metade das vendas já em relação ao maior que o canal interno. E só nesse ponto, a gente foi muito ambicioso no começo da SAMI, né? A gente brinca que a gente construiu umas 4 empresas lá dentro. A gente construiu uma empresa de vendas, que é a nossa equipe interna de vendas. A gente construiu uma empresa de tecnologia, que é para fazer toda a infraestrutura de tecnologia. A gente construiu uma empresa uma vertical de atenção primária, de médicos de família. Então, assim, talvez se a gente pudesse voltar no tempo, talvez eu não construiria algumas coisas do zero hoje, mas, por um lado, foi super bom para aprender. Né? Quando a gente construiu o time de vendas próprio, hoje a gente tem muito conhecimento de como a nossa venda funciona. E nos dá muito mais tranquilidade, até facilidade de trabalhar. E falou, cara, a gente quer trabalhar com corretores, a gente gosta disso. Só que lá atrás a gente estava entendendo como fazer. Agora a gente talvez já tenha referência e já saiba melhor como fazer isso. O Vitor estava citando aqui antes, a gente estava batendo papo, e ele falou que exatamente foi um momento ali de vocês se prepararem também, né? Porque sempre entenderam que o canal corretor ia ser o maior canal, né? E agora se tornou real isso. Então você, corretor que está nos assistindo ou nos ouvindo e ainda não comercializa SAMI, tem um monte de corretor comercializando. Então você precisa ficar por dentro disso daí. Deixa eu aproveitar aqui, antes de fazer a segunda pergunta, o que faz a SAMI diferente? Porque quando a gente fala, trabalha com canal, todos os operadores trabalham com canal. Fez produtos PME, sim. O que tem de diferente na SAMI? No produto, na essência, do produto, para o beneficiário final, né? Porque aí vem o pitch do corretor, porque ele vai falar, por que SAMI? Né? Perfeito. Acho que a primeira coisa, eu lembro de uma empresa que eu tinha, e que a gente levou um reajuste de uma grande operadora de uns 25%, 30%.
E aí, aquele preço que ele vai, né, ia subir muito o plano e tal, a gente resolveu trocar de operadora. Toda vez que a gente troca de operadora, os funcionários podem pensar, poxa, né, o chefe está querendo economizar, tal, vão trocar para um outro plano. Na prática era uma seguradora grande para uma outra seguradora grande, mas era uma troca de plano de saúde. E eu lembro de chegar para as pessoas e falar assim, pessoal, quem que o plano de saúde ligou esse ano? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, porque o plano de saúde não ligou para ninguém naquele ano, para nada, né? E eu vou dar um exemplo de SAMI, né? Minha esposa é médica também, e a gente pegou Covid durante a pandemia, e aí, acho que foi uma sexta-feira, ela mandou mensagem, na SAMI você tem o seu time de saúde, médico de família, enfermeira, os coordenadores de cuidado. Esse é um primeiro diferencial já, né? Porque poucas, apesar de ser um tema que está sendo mais discutido atualmente, na hora do vamos ver, a gente vê poucas iniciativas nesse sentido, né? Eu diria que 98% das pessoas sem plano de saúde no Brasil não tem um time de saúde cuidando de você ativamente, com uma carteira, com o teu nome, e tem que, né, procurar você para cuidar de você ativamente, que é como acontece na SAMI. Então, na SAMI você tem um time de saúde que cuida de você ativamente, e aí, minha esposa, você fala muito com o teu médico de família, a tua enfermeira, via aplicativo, né? E aí a minha esposa pegou o aplicativo da SAMI, mandou mensagem para a enfermeira e falou, enfermeira, a gente está com Covid aqui em casa, o que a gente faz? Quais que são as recomendações mais novas, né, mais atualizadas? A enfermeira passou todas as orientações ali no próprio chat ali do aplicativo para ela. Passou 2, 3 dias, a enfermeira liga, fala, tudo bem, Silvia, como é que você tá? Porque você viu que estavam com Covid, vocês passaram, mas eu queria saber se melhorou, se está precisando de alguma coisa. Nesse momento, a minha esposa entendeu o que era SAMI, né? Que tinha alguém ativamente sabendo, preocupada no sistema, acompanhando ela. Cuidado ativo. Cuidado ativo, assim, Fazendo o básico. Fazendo, né? O que talvez seria... e Eu tive a discussão hoje de manhã. eu vou... Porque na vida, a gente fazer o básico, as pessoas falam assim, não, mas você tá fazendo o básico, eu não tenho que te elogiar por isso. Mas no Brasil tem, porque a galera não faz. Verdade. Né? E a gente perdeu um pouco isso na hiperespecialização, né? Então, hoje, esse é um ponto que eu ia trazer. Hoje, os médicos não te conhecem como indivíduo. Não conhece. Ele te olha aquele problema de maneira fracionada. Né? Você já tá indo muito longe. Muitos não olham. Nem olham. E aí, a gente nem combinou, né, aqui, mas a minha resposta para sua pergunta é na mesma linha. Desculpa, na sua pergunta, é a mesma linha. É o cuidado. O que a SAMI tem diferente? É o cuidado. O Vitor trouxe um cuidado do ponto de vista assistencial, que a gente tem N exemplos. Exemplos até que a pessoa chega para consulta e conversar com os nossos médicos de família é um barato. A pessoa chega lá, doutor, eu tenho isso, eu gostaria de uma receita. É ele dando... Eu falo, calma, deixa eu te analisar e a coisa muda, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega do ponto de vista até para empresas maiores, nosso time de Customer Success, por exemplo, ele olha todo... a implementação, ele olha todo o cuidado, ele olha a questão da saúde populacional dessas pessoas. Fala, olha, gestor de RH e contrato, você está tendo uma incidência muito maior em questões saúde mental, por exemplo. Ou vamos trabalhar isso na sua empresa? Então, é esse cuidado, né, que é primeiramente no indivíduo, que nem o Vitor trouxe, mas também quando a gente olha para... No beneficiário, usuário, né? Do produto, mas agora, também na relação B2B aí com as empresas. Total. Na SAMI, então, hoje, vocês não têm verticalização nenhuma, nem de consultório. A gente tem 2 clínicas hoje, dentro de hospitais. Então, a gente tem uma clínica dentro da BP, da Beneficência Portuguesa, de São Paulo, e a gente tem uma clínica no Hospital Santa Virgínia, na Zona Leste, que é a maior região de São Paulo. Né? Então, a gente tem 2 unidades físicas, sim. Para consulta. Para consulta. Né? Tá. Mas essa é uma coisa engraçada, né? Que veio como, eu acho que resultado da pandemia, né? Eu brinco, quando você paga a boleta no celular, você não volta a pagar no banco, né? Ninguém acorda de manhã e fala que vontade de pegar uma fila de banco, pagar um boleto, né? E a mesma coisa aconteceu com telemedicina, né? Então, apesar de a gente ter 2 unidades físicas, com, sei lá, 7 consultórios, etc., a gente, na prática, 95% das consultas são via telemedicina. Então, as pessoas... Quantos por cento? Desculpa. 95%. Caraca. Das consultas de atenção primária são via telemedicina, ou seja, 19 em cada 20 atenção primária. E vocês já conseguiram... Faz, não, depois não. eu faço. Vocês já conseguiram medir o impacto disso numa população que... Inclusive, se quiserem fazer um teste aí na nossa carteira, a gente topa. Mas quantas as pessoas deixaram de ir ao pronto-socorro com relação à utilização da telemedicina? Deixa eu complementar. E o custo da telemedicina, não só para vocês, mas para a empresa, é menor
do que a consulta normal? Na sinistralidade? Primeiro, que assim, a custo da consulta de telemedicina é menor. Muitos Sim. médicos e enfermeiras fazem consulta da casa deles, às vezes. Então, só no caso de não ter aluguel, de não ter estacionamento, de não ter uma estrutura. Então, isso reduz o custo da consulta, né? E o modelo de remuneração que a gente trabalha para o time de saúde também, ele não entra... É um modelo como se fosse o capitation, né? Porque o médico de família ele é um contratado, né? Então, eu pago um FII por mês, eu não pago por consulta para esse médico de família. Então, só que o grande ganho da atenção primária, né, no impacto de um plano de saúde, né, falando, por exemplo, para gestores de RH, ou mesmo para quem é um corretor, explicando para uma pessoa por que a SAMI é mais barato, eventualmente, que outros planos, ou pode ser mais barato que outros planos, ou tem um reajuste menor, é porque o maior custo de um plano é a internação. Né? Quando entra no hospital, vai ser caro. Né? Seja para fazer uma cirurgia básica ou uma cirurgia mais complexa, entrou na porta do hospital... Taxímetro começa a contar ali. Exatamente. Acabou. Tem uma frase Já foi. Exatamente. Já foi. Tem uma frase do Groucho Marx que ele fala assim, um leito de hospital é um táxi separado do taxímetro rodando. Entendeu? Entrou, você vai custar. Lá em Brasília, você chama o táxi ele chega na porta do hotel ou do apartamento já com o taxímetro rodando já. Mesma coisa, entrou no hospital, já tá ali, ó. Já tá girando. E é muito caro. Assim, a gente vê diárias de, sei lá, 5, 10 mil reais. A gente vê internações de 500 mil reais, internações de 1 milhão de reais. Então, assim, internação é a coisa mais cara de um plano de saúde, né? E o grande benefício da atenção primária, né, como a gente chama esse conjunto de médico de família, enfermeira, etc., o grande benefício desse cuidado ativo, né, do ponto de vista de custo, né, é a redução da internação. Então, a gente tem visto, comparado com as seguradoras, um número de internação, a última vez que eu vi, estava 36% menor do que as grandes seguradoras de rede aberta, de livre escolha e tal. E mesmo comparando com as verticalizadas, né, como Intermédica, por exemplo, 9% menor. Ou seja, ainda mesmo com aquelas que tentam controlar mais o custo dentro dos seus próprios hospitais, o modelo de atenção primária da SAMI estava entregando quase 10% a menos de internação. E o que a gente vê muito, especialmente quando a gente fala de operadoras de rede aberta, é que a gente está evitando a internação desnecessária. Porque a internação necessária é necessária e acabou. Né? O problema é quando bate, né, num pronto-socorro de um hospital não muito alinhado e pode internar que está vazio. Né? Assim, é chato falar, mas essas coisas infelizmente acontecem. Todo mundo sabe disso. Né? O hospital compra uma tomografia da GE por 2 milhões de reais e tem que ocupar. Né? Comprou na cama da Stryker por 100 mil reais, ele tem que ocupar. Né? Então, existe, infelizmente, uma overuse, né? Uma superutilização de serviços de saúde. Você pensar, se eu não me engano, a Avenida Paulista é a maior concentração de tomografia do mundo. Faz sentido. Não sabia. Né? Uma das 3 maiores por metro quadrado. Mas é muito assim, acima. Sim. Percentualmente é um absurdo. Então existe uma superutilização. O que a atenção primária faz? O cuidado certo. Nem mais, nem menos. Porque quando a gente faz a mais, além de potencialmente ser iatrogênico, potencialmente fazer mal, você vai pagar por esse custo. Porque é o tal do mutualismo, a gente divide a conta. A conta não é, seu plano de saúde passou 30% de reajuste. Porque usou, porque gastou dinheiro. Né? Agora, só que o problema é quando você gasta no que não precisa e deixa de gastar do que precisa. Então, muito papel do time de saúde é ajudar a pessoa a fazer esse balanço. De falar... Olha, você está querendo aqui esse exame que não precisa para sua faixa etária, só que você não fez a colonoscopia, a mamografia que precisava fazer para sua faixa etária. Vamos fazer os exames aqui, né? Então, esse cuidado ativo ajustado é o... eu acho que esse ponto é muito relevante, né? A pessoa está utilizando, na linha de cuidado correta, e a gente utilizando as ferramentas corretas para o momento correto, é muito relevante. Você perguntou, uma teleconsulta é mais barato? Sim, é mais barato. Mas ela pode ser usada para muitos casos, o que evita, além de eu não estou nem entrando na questão conveniência, é aqui só uma anedota, eu estava com uma tosse persistente pós-gripe, eu poderia ter ido marcar uma consulta fisicamente, etc., ou ir no pronto-socorro, falei com o meu time de saúde, falou, olha, eu estou vendo muitos casos desse, cara, não precisa fazer absolutamente nada, espera 3 dias, se não melhorar, volta aqui comigo, cara, melhorou. Porque o médico, foi até a enfermeira, eles estavam vendo muitos casos desses, estavam vendo que era autolimitado após 72 horas. Né? Então, assim, utilizar as ferramentas corretas no centro de custo correto. Para que você, não melhorou? Vem aqui presencialmente. Não melhorou, cara, você não tá legal. Vai no pronto-socorro. Pô, tá no pronto-socorro, tá interna. Então, assim, você tá sendo orientado a utilizar o caminho correto. Porque se você pula direto
né, no que o Vitor estava falando, você não havia necessidade, você coloca essa pessoa em risco e você utilizou um custo muito alto que não era necessário naquele momento. Fala, turma, interrompendo um pouquinho aqui o nosso bate-papo, eu quero pedir para você que está nos ouvindo aí no Spotify, para que você se inscreva na nossa lista, né? Deixa o like aqui nesse áudio que você está ouvindo, porque isso vai ajudar aí a nossa mensagem, o nosso podcast no Spotify chegar para mais pessoas. E você que está nos assistindo no YouTube, para que você se inscreva no nosso canal, deixa o seu like também, aperta o joinha, porque isso nos ajuda bastante. Aproveitando, deixa um comentário também, porque isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é de valor e vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Legal. Ô, Vitor, e até uma das perguntas aqui, eu vou complementar ela, que é se você sentiu muita diferença. Não sei se você também chegou a atuar em consultório ou não. Já a diferença de você estar no consultório e ir para negócio, se você sente falta disso ou não, mas aproveitando essa sua experiência de já ter ali uma visão assistencial antes pela formação e por tudo, o desafio de vocês de conseguir implementar isso, né, na rede credenciada, nos times multidisciplinares que vocês possuem, como que foi esse desafio aí no começo também, do ponto de vista assistencial, clínico? Um dos desafios do setor da saúde é a discussão de performance, né? Se você compra um pão numa padaria e o pão vem queimado, vem ruim, você não compra mais naquela padaria, você diz, meu, a padaria tem um pão ruim, eu gosto de comprar na outra que o pão vem mais macio, etc, etc. Quando a gente fala de saúde, falar que o médico errou, ou falar que o médico está errado, ou falar que o médico está fazendo uma conduta que está desatualizada, é muito complicado, né? Assim, o médico ele tem na sociedade uma coisa sacerdotal, né? Eu lembro uma vez, a gente fez uma pesquisa de reação medicamentosa. A gente queria saber se as pessoas sabiam que se tomar o medicamento A junto com o B, acontece alguma coisa. E a gente foi em porta de farmácia, uma experiência anterior, a gente foi em porta de farmácia perguntar para as pessoas, falar, o que você comprou aí na sua receita? Desculpa perguntar. Me fala aí, que você comprou esse medicamento. Legal. E sabe se eles têm alguma interação medicamentosa? Se tomar um junto com o outro? Ah, não sei. Mas você acha que tem valor saber isso? Você acha que alguém devia ter falado? Se fosse importante, o médico ia ter me falado, né? A gente coloca no médico uma confiança, né, cega, assim, uma coisa de que o médico sabe tudo, né? Quando, na verdade, não é verdade. Nenhum profissional sabe tudo. Nenhum arquiteto, nenhum pedreiro, nenhum engenheiro, ninguém sabe tudo. E, assim como em todas as profissões, você tem médicos bons e médicos ruins. Sim. Você pensa na curva de Gauss, ali numa curva de performance e tal, e tinha um executivo de saúde muito bom que ele falava uma coisa assim, em saúde, no Brasil a gente tem 400 mil médicos e precisa de 400 mil médicos. E fala, pronto, a gente tem o pleno emprego do médico. A gente precisa de 400 mil e tem 400 mil. Mas peraí, não, eu preciso de 400 mil bons médicos. Ninguém quer ser atendido por um médico ruim. Ninguém, mas toda profissão tem pessoas ruins. Toda profissão tem um profissional medíocre. A gente não entende, às vezes, em saúde, o conceito de massa crítica. Que eu posso precisar de 1 milhão de médicos para ter 400 mil bons. E se ele não for bom, ele vai fazer outra coisa. Eu brinco, vai abrir plano de saúde, vai fazer alguma outra coisa. Mas toda profissão é assim. Sim. O engenheiro civil que Vai não é virar bom... corretor, aí vira corretor, exato. O engenheiro civil que não é bom para construir uma casa, ele vai fazer outra coisa. A gente tem que ter os bons. Ninguém, numa consulta, num momento de dificuldade, quer falar, não, me faz qualquer médico. Não entende? Não. E aí, esse é um desafio nosso que é também trazer para a saúde, para a medicina, para a enfermagem, para os hospitais, um conceito de meritocracia, um conceito de valor, de olhar, medir performance, trabalhar com melhoria contínua, né? Então, esse é um desafio enorme. E de alguma forma vocês qualificam os médicos da rede? Sei que esse é um assunto delicado, né? E porque o CRM, toda vez que a gente fala sobre esse assunto aí, a gente sempre vê que o CRM não gosta muito desse tipo de conversa e tudo mais, mas eu vejo com bons olhos, né? Por que não você ter uma referência ali do que são os médicos? Tem várias metodologias, tem o DRG, né? Não sei se vocês conhecem, que é uma metodologia de performance também, não para a parte de médico, mas para procedimentos, mais hospitalar ali. Mas seria interessante realmente ter uma forma de você conseguir ter as referências reais daquele médico, né? Hoje, eu quero depois voltar no ponto do Vitor, mas respondendo a sua pergunta, Sócrates. Hoje, assim, a gente não tem nada de maneira pragmática, que a gente entendeu que funcione bem do ponto de vista de classificação, qualificação, etc. O que tem hoje? Os nossos médicos e times de saúde têm uma discussão, né, liderado pelo gerente médico, liderado pelo head, que é, vamos discutir os casos, vamos entender quais são os melhores procedimentos
para né, as melhores condutas e procedimentos para o mesmo caso que está chegando. E dos nossos médicos da rede, tem uma questão de contato. Uhum. Né? Falou, olha, né, tinha um caso muito emblemático de um médico que a pessoa chegava lá para consulta, parecia que ele tinha um monte de xerox da receita dele e entregava no final dessa consulta juro, eu brincava que era um cardápio. Tinha sei lá, uns 100 exames, assim. Parecia que ele nem olhava o que a pessoa tinha e já entregava o xerox da solicitação de exame dele ali. Aí a gente conversou com ele, não mudou, etc. Putz, não faz sentido você estar trabalhando com a gente, né? Perfeito. Então a gente descredenciou. Então a gente tem esse cuidado de analisar quem está trabalhando da maneira que a gente entende, com cuidado, conversando com você, etc. Né? Mas de classificação propriamente, hoje a gente não tem. Duas perguntas que eu queria colocar aí. Primeiro, a abrangência de vocês. Se vocês estão só na Grande São Paulo, que acho que o corretor é importante São Paulo, saber. nacional, né? De que forma que tá? E segundo, por que a BP foi o ponto de partida? Hoje a gente está em 7 cidades. A gente começou na cidade de São Paulo e hoje a gente tem São Paulo, Osasco, Guarulhos, Taboão, Federação Bernardo São Caetano. Então, São Paulo, ABC, mais Osasco, Taboão e Guarulhos. Grande São Paulo aí todo. Grande né? São Paulo, exato. Tem uma expectativa de talvez abrir mais algumas cidades em breve. É isso que eu ia perguntar, se vocês pretendem aí nos próximos anos, o próximo ano, sei lá. A gente está sempre discutindo, a gente já até fez contratos com alguns hospitais, ainda não lançou o produto, né? Mas já tem contratos feitos com algumas outras cidades, mas é muito de prioridades, né? A gente recentemente lançou nosso produto com sírio-libanês, que é um produto mais premium, né? Legal. A gente tem trabalhado muito mais a coparticipação nos nossos produtos, né? Então, a gente vai fazendo, mas tem uma esteira de produtos para lançamento e tal, então, de acordo com a prioridade, o que entra na fila primeiro da companhia, né? Mas hoje, sim, a gente trabalha em Grande São Paulo, né? Aí outra pergunta foi... Por que o BP? Por que a BP? Eu acho que tem várias coisas, mas eu acho que uma das coisas sobre parceria, e isso também fala muito sobre a nossa conversa com o canal Corretor, é as pessoas. No final do dia, né? A podcast, o Corretor SA, né, é uma marca. No final do dia, a gente está falando com o Sócrates e com o Joaquim. É né? isso aí. E a saúde, ela tem muitos líderes que ficam nas suas empresas há muito tempo, muitas vezes o médico, o fundador, o chefe da cardiologia, virou o CEO do hospital, etc. Mas não necessariamente você tem em todos os hospitais líderes fortes, né, de fronteira, que estão pensando o futuro e tal. Na BP, a gente tinha primeiro uma liderança muito especial que é a Denise, né? A Denise Santos, que é CEO da BP, que foi CEO do São Luís no passado, né? Fez a venda para a Redditor e tal. Sim. Assim, uma mulher realmente assim, né, à frente do tempo, tá? E a BP estava numa transformação de marca, né, muito interessante, que ela saiu daquela visão de ser uma santa casa, né, de uma beneficência, né? E hoje, se você pegar, acho que o ranking da Newsweek, né, dos melhores hospitais da América Latina, tá lá, Einstein City e Beneficência Portuguesa. Verdade. Né? Ela, sim, se descolou de uma maneira, sendo, como você acabou de falar, o maior hospital privado da América Latina. Ou seja, é um hospital que não falta capacidade, é um hospital bem no meio de São Paulo, com uma marca que atende muito bem o público premium e o público médio, né, e até um público também mais low-end, no centro de São Paulo, que não falta capacidade. Né, por ser o maior hospital privado da América Latina. Tem, acho que ativos hoje são por volta de 800 leitos. Né? E aí, junto com eles, por minha visão de parceria, a gente também montou uma clínica lá dentro. Então, quando a SAMI lança ali, final de 2020, a gente já lança com a BP, com os ambulatórios da BP e com uma clínica lá dentro. Ao longo do tempo, porque a gente também precisa na bola e ninguém é perfeito, a gente foi ajustando e entendendo quais serviços deles fazem sentido, aonde eles são melhores do que todo mundo e aonde, eventualmente, um outro hospital é melhor. Tem o desafio da saúde, que é a capilaridade, né? Então, eles estão no centro, mas para alguém que está em Interlagos, eventualmente, pode ser longe, alguém que está no extremo norte. Então, hoje a gente tem quase 50 hospitais contratados, né, na Grande São Paulo. Quantos, desculpa, Vitor? Quase 50, se não me engano. Bastante. Né? Então, tem bastante. Então, cobre em diferentes produtos, né? Em diferentes capilaridades, porque tem que atender quem paga o plano a 250, quem paga o plano a 350, quem paga o plano a 600, quem paga o plano a 1.200. Você tem que atender e não só atender em nível de hotelaria, mas nível de capilaridade. O nosso trabalho mais desafiador é o quê? É garantir que a boa medicina vai acontecer, não importa quanto ele paga. Porque a pessoa que paga 250, a pessoa que paga 1.200, tem que receber a mesma medicina. Se o tratamento para dor de barriga for omeprazol, não importa, né? A questão vai ter um nível de hotelaria diferente. Sim. E a pessoa que ela paga no final do dia tem que ser pela hotelaria. Não pode ser por falar, não, esse plano aqui eu tenho uma medicina melhor do que o outro. Né? E por isso o nosso trabalho, do que o Gustavo estava falando, do desenvolvimento de ferramentas, medições, protocolos, né?
para garantir que a boa medicina vai ser feita, não importa quanto você paga. E deixa eu complementar, porque a sua pergunta, Joaquim, é muito boa, né? Eu acho que o Vitor trouxe muito bem. São os relacionamentos. Acima das instituições são os relacionamentos de confiança. Então, a Denise, CEO, a Lilian, CIO, né? São pessoas que acreditam nesse modelo de que a gente trabalha. Eles enxergam o futuro. Mas deixa eu pegar um outro modelo, que é o Hospital Santa Virgínia. Tem a diretora médica Fernanda, tinha o Gustavo Vasconcelos, que era diretor financeiro, né? A Batira. São pessoas... são pessoas que olharam e falaram, nossa, a gente gostaria de estar próximo de empresas que têm um modelo de atuação diferente. Então lá a gente também, que é na Zona Leste, é um hospital excelente, poucas pessoas conhecem Santa Virgínia, eu também não conhecia, fiz uma visita pela primeira vez lá, uma história incrível de pessoas com uma dedicação incrível à saúde, né? Não é um hospital privado, então você vê como tem diferentes modelos, né? E lá, eles gostaram tanto do nosso modelo que, além da abertura do ambulatório lá dentro, os funcionários todos viraram nossos clientes, né? Viraram membros SAMI. Legal. Então, é esse tipo de parceria, né? Até para pessoas que, né, gestores de hospitais ou clínicas que queiram conversar com a gente está super aberto. Então, hoje é mais difícil a gente entender pessoas que acreditem, né, e queiram se juntar no nosso modelo, né, do que, né, a disponibilidade. Isso, inclusive, isso aconteceu no Santa Virgínia que ele comentou, são 700 funcionários, né? Que além do hospital ser credenciado, além da gente ter uma clínica lá dentro e tal, os funcionários viraram clientes. E isso também acontece, né, falando para o corretor, isso também aconteceu com corretoras, né? Hoje a gente tem 30 corretoras ativas, 3 delas, 10% delas são clientes SAMI também. Então, quando elas abriram o código, elas também compraram o plano da SAMI, da corretora. E aí tem um ponto que acho que fala muito para a mensagem do corretor, que é, as pessoas até falam, né, explica para a gente o que é uma health tech, né, porque tem vocês, tem a outra. A gente está vendo esse novo momento das operadoras digitais, assim como os bancos digitais, Que bom, né? Isso é importante, o mercado precisa. Exato, e assim, a gente está vendo essas novas operadoras surgindo com o modelo novo da telemedicina, da atenção primária e tal. E o corretor, como é que ele faz, né? E o que a gente tem visto, né, e a gente acredita muito nessa tendência o corretor que vai vender plano de saúde nos próximos 5, 10 anos, ele precisa aprender a vender as health techs, né, como eles estão chamando, né? Por quê? Porque é o caminho que as grandes também estão indo. Então a gente vê cada vez mais o reembolso acabando nas grandes operadoras. Exato. O modelo da atenção primária, do médico de família começando a ficar muito forte, né? Telemedicina demais, né? Então, e esse alinhamento, seja via coparticipação, seja via linha parceria, seja o modelo que for, então a gente entende que o corretor do futuro, o corretor que quer se diferenciar, ele tem que saber vender as health techs, né? Sim. Ele tem, porque faz parte, porque é engraçado até quando a gente abriu, como a gente ficou quase 2 anos sem ter o canal corretor, quando a gente começou a abrir, algumas corretoras falaram pra gente, falou, pô, que bom que vocês vão abrir, porque de vez em quando liga alguém aqui querendo comprar SAMI, a gente não tem pra oferecer, eu tenho que forçar o outro produto que é diferente, que não encaixa, que não é o que ele viu, que não é o que ele espera, tal, e que no final do conto ele vai tomar 30% de reajuste no final do ano, né, pra uma experiência que não é a que ele quer. Né? Então, a gente está super nesse momento também de educar o canal, né? De ajudar, né? Pegar o corretor na mão, assim, o que precisar, e falar assim, olha, como é que você explica a atenção primária? Como é que você explica? A gente está levando o nosso médico de família nas corretoras, né? Então, o médico está indo lá, dar aula nas corretoras para fazer os treinamentos, para explicar o que é o médico de família e o clínico geral, né? O que o médico de família faz? Como é que é o dia de um médico de família na agenda dele, né? Então, todo esse treinamento é para o corretor aprender a vender um produto que é do futuro, né? Boa. Porque não só a gente entende que isso vai virar o principal, porque é a única coisa sustentável. Às vezes as pessoas falam, pô, mas por que acho que essa não vai dar certo? No mínimo porque todos os modelos deram errado, claramente, né? A gente vê o resultado das operadoras. No ano passado foi o maior prejuízo da história. Os operadores perderam, acho que 11 bilhões de reais. O maior prejuízo desde que os planos de saúde existem no Brasil. Então, o que me dá muita tranquilidade de que esse é o modelo correto é a falência do modelo anterior, né? Então, o corretor que está no mercado e quer, né, tá à frente, ele tem que saber vender o produto do futuro, não ele vai ficar desatualizado. Boa, muito bom. Inclusive, vou aproveitar esse gancho aqui do Vitor e convidar o Gustavo e o médico aí da família, que está fazendo esse tour nas corretoras, para a gente gravar um treinamento com eles aqui para a galera do Corretor SA. Topa o convite aí, Gustavo? Vamos sim. Boa. Sim. Fechado, muito bom. Pessoal, a gente está indo para o final, tenho mais uma pergunta aqui. Vocês que estão nos assistindo, deixa aí também as perguntas no comentário, depois a gente encaminha para o pessoal aqui da SAMI e a gente faz o retorno para vocês.
Uma das perguntas é se corretor fora de São Paulo pode vender SAMI. Olha, a gente não tem restrição, desde que ele saiba que é uma venda dentro de São Paulo. Sim. Né? Então, se ele tiver essa clareza que hoje nós estamos na região Um de São corretor Paulo, que está em Cuiabá, ele tem um cliente aqui de São Paulo. E ele pode vender tranquilamente. Né, se for... Estando associado a uma plataforma, uma assessoria. Exato, é isso que eu ia falar. Estando todo, né, o credenciamento dele, os códigos, tudo certinho, não tem restrição, né? Ele tem a carteira dele de clientes aqui. E a gente tem visto muito isso no mundo de hoje, né? Digamos assim, essa internacionalização das fronteiras do Brasil aqui, Você né? sabe que tem muito corretor nômade, viu, cara? Né? Tem. Acabou Mora isso, no lugar. antes era só o pessoal do mundo digital, né? Marketing digital, galera que trabalha com TI, né? De trabalhar agora tem muito corretor nômade, cara, viajando bastante. Mas isso é super legal, porque essa pessoa consegue ter uma renda boa e consegue ter uma qualidade de vida boa também. Com certeza. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes ele tá ganhando a remuneração, o prêmio dele, né, num padrão de São Paulo, ele mora num lugar que o custo de vida é menor. Né? Ele mora num lugar que é mais tranquilo. Né? É isso aí. Então, isso é muito A gente tem vários importante. corretores que moram no interior de São Paulo, que moram no sítio, moram na praia e estão indo super bem. Tem o time home office. Legal. Bom, deixa eu ver aqui. A última pergunta é: qual a expectativa de vocês para o próximo ano da SAMI? Com relação ao canal corretor, a expectativa de vocês? Já ouvi um pouco aí que é lançar mais produtos, né? Vocês estão com essa esteira. Mas, de forma geral, qual que é a grande meta de vocês aí para o próximo ano? Pergunta difícil para quem acabou de sentar na cadeira aqui. Olha, a gente, assim, definitivamente a gente quer crescer. Então, eu vou de cima, né, do top line aqui, do começo do funil. A gente quer crescer, né, e a gente quer crescer de maneira sustentável. Né? Perfeito. Então, hoje, a gente não quer sair correndo e colocar, né, trocar o pé pelas mãos. Mas a gente quer crescer bastante, tá? Dado isso, a gente quer crescer também em diversos canais. Um dos canais que a gente quer crescer e quer aprender e entender como crescer de maneira sustentável, o trabalho com vocês aqui também é fundamental para isso, é o canal de corretores. Tá? Então, a gente quer entender quem são os nossos parceiros, né? Porque, assim, também não adianta. É que nem o cliente SAMI, né? Isso que eu ia falar lá atrás. A pessoa que compra SAMI achando que é o modelo estritamente anterior, porque, tem um custo mais em conta, aqui eu vou comprar, né? Mas não tem reembolso. Vira uma frustração enorme. Então, pra gente, a gente até fala, olha, você quer rescindir o contrato? Não tem problema, sem custo, porque você não veio pro nosso modelo, né? Para os corretores e para a nossa força de vendas, similar, ele tem que ter um match, digamos assim, tem que ter uma conexão, ele tem que sentir qual que é o nosso produto, porque assim ele vai saber vender bem e mais. Né? Então a gente está num trabalho de entender quem são os nossos públicos, do que sair abrindo, né? E depois ter que criar uma frustração maior de filtrar, de, né, tirar. Então, Certinho. Perfeito, é isso aí. Um degrauzinho de cada vez. Exato. Pessoal, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Quero deixar o espaço, se vocês quiserem deixar algum recado aí direto pro canal Corretor aí, fiquem à vontade, mas olha, corretor, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí, fique atento, com certeza a gente vai trazer mais conteúdo da SAMI aí para vocês. Importantíssimo isso que o Vitor falou, de você estar preparado para conseguir, né, apresentar o produto, quebrar objeções, porque se você não fizer isso, com toda certeza um outro corretor vai fazer e você vai perder esse cliente, né? E também como você pode gerar valor para o seu cliente através dos serviços da SAMI, né? Pensa que aí o seu time de pós-venda, o seu time de sucesso do cliente na sua corretora, se é que você tem um time ou se é você mesmo que faz isso, vai ter menos trabalho porque já tem uma jornada mais clara de usabilidade do plano, né? Então, pensa aí como isso é uma grande oportunidade para você alavancar seus resultados. Eu queria dar um recado para os nossos corretores, olhar para essa câmera aqui. Boa. Corretores, venham conversar com a gente, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. SAMI, por definição, SAMI é aquela que escuta. A gente quer te escutar, a gente quer entender, a gente quer saber qual é o melhor modelo para a gente trabalhar junto. Então, venham conversar com a gente, venham pelas nossas redes sociais ou me procure, @GustavoBCCosta ou no LinkedIn.
Gustavo Bernardes Cavalcante da Costa, nome super grande. Vem conversar com a gente para a gente entender quais são os desafios, quais são as oportunidades para a gente trabalhar e customizar algo para você. Boa. Falou exatamente o que eu ia falar, nem o Sam é aquela que escuta como ele falou. A gente quer Assumiu bem a escutar. cadeira, hein? Poxa, já vou aposentar. Então é isso aí, pessoal. Show. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Deixa o seu like, seu comentário. Você que quer chegar até a Summit pode fazer a ponte para vocês aí. Deixa no comentário, nosso time vai entrar em contato. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu.